Fala, povo de Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu, pastor Vanderlei, mais uma vez, com a oportunidade de trazer para você a palavra do Senhor. Dirijo o 22º templo da Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Nova Friburgo, é uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui no bairro Terra Nova. Prazer enorme poder estar ministrando a você, sendo ministrado pela palavra de Deus. Isso é extraordinário. Nós vamos falar hoje sobre impedimentos. O que te impede, o que me impede, ou o que pode nos impedir para cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Existem algumas questões na nossa vida, em nós, que pode trazer essa dificuldade para que a gente desenvolva aquilo que Deus determinou na nossa vida. E uma dessas coisas é exatamente a falta de fé. Eu quero embasar isso em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo que te vier à mão para fazer, faze com todas as tuas forças. Então, assim, essa força é algo que Deus vai gerar para nós, é algo que Ele vai trazer para nós, não é verdade? Essa força está em nós. Se você foi chamado por Deus, essa força está em você, ela vem através do Espírito Santo, mas ainda assim existem alguns impedimentos, algumas questões que ao longo do caminho, ao longo da nossa caminhada, por decepção, por qualquer outra razão que seja, a gente pode acabar perdendo certas características, e a falta dessas características vão nos impedir de cumprir esse chamado de Deus. A primeira coisa é a falta de fé. Se não houver fé, se você não confiar no Senhor, se você não acreditar em Deus, não compreender que Deus pode fazer e Ele faz qualquer coisa, se você não acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir, se você não acreditar que Deus cura, que Deus liberta, que Ele salva, que Ele batiza no Espírito Santo, enfim, se você não acreditar na palavra de Deus, se houver falta de fé, você não consegue cumprir o chamado, porque para que esse chamado se desenvolva e se cumpra na sua vida, você depende de crer, e crer, na verdade, não é crer naquilo que a gente vê, é crer no impossível. Essa fé, ela vem através de ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu trabalho a palavra, quanto mais a palavra cresce dentro de mim, mais fé eu tenho. Fé para determinar, fé para profetizar, fé para declarar, fé para fazer, fé para orar, para impor as mãos sobre a vida das pessoas. Eu dependo de fé. Se eu não tiver, eu tenho aí sim um impedimento para que eu cumpra o chamado de Deus na minha vida. A outra questão: coragem. Se faltar coragem, meu irmão, você não consegue sair do lugar. A coragem, ela é um ponto impulsionador para você fazer a obra de Deus, porque em todos os aspectos da obra há impedimentos, há dificuldades, há situações adversas, e a fé, ela vai gerar coragem. Fé gera obediência, mas também gera coragem. Se eu não tiver coragem, eu não avanço, eu não aceito os desafios, eu vou sempre fugir dos desafios, e fugindo dos desafios que vêm sobre a minha vida, baseado no chamado, automaticamente eu vou paralisar. Uma pessoa que não tem coragem, ela não prossegue, ela não marcha, ela não avança, ela não progride, ela não enfrenta os desafios, mas ao contrário, ela vai paralisar diante desses desafios. E muitas vezes um pequeno desafio vai se transformar em algo muito grande, porque faltou coragem, né? Faltou disposição para fazer. E a coragem, ela não vai anular o medo, a coragem, ela não vai anular a insegurança, mas ela vai fazer com que você avance mesmo com medo, que você avance mesmo inseguro. Então, coragem é imprescindível, e a falta dela automaticamente vai fazer com que você não consiga cumprir o chamado. Vamos lá? Terceira coisa que eu quero falar com você é falta de liderança. Se você não tiver liderança, não souber liderar, tá? Você vai ter um problema. E a liderança, na verdade, existem várias formas de liderança. Existe aquela liderança ditatorial, existe a liderança liberal, existe a liderança amorosa, existe a liderança política, e aí vai uma infinidade de formatos, de maneiras de se liderar. O vídeo hoje não é para isso, né? Não é sobre isso, mas se não tiver liderança, se você não souber motivar as pessoas que estão ao seu lado, se você não souber transmitir
a visão que Deus te deu para essas pessoas, você não vai conseguir cumprir o chamado. Liderança é algo extraordinário e imprescindível para se cumprir o chamado de Deus. Se não houver liderança, você não consegue progredir, você não consegue avançar também. Sem liderança, você não consegue fazer ou atrair as pessoas para te seguirem, para te acompanharem, para estarem com você, e ninguém faz nada sozinho. Então a liderança, ela tem como ponto principal atrair pessoas, aquelas pessoas que vão se deixar ser lideradas, que vão acompanhar a gente, que vão aceitar a visão, que vão compreender as dificuldades, mas que vão andar com você. E para que essa liderança seja eficiente, ela precisa ser uma liderança companheira, ela precisa ser uma liderança amiga, ela precisa ser uma liderança compreensiva, ela precisa ser uma liderança que prioriza pessoas, sabe? Nós sempre temos que priorizar pessoas em detrimento de coisas, sabe? E se os seus liderados compreender isso, entender que você tem isso como característica na sua liderança, então você consegue avançar, você consegue fluir de uma maneira muito eficiente. E um exemplo de liderança para nós é Jesus Cristo. Se você seguir Jesus, ou o aspecto, ou o sistema, a forma dele de liderar, então automaticamente você vai ter sucesso. Temos aí várias situações que eu estou passando para você que podem ser um impedimento e ao mesmo tempo eu estou trazendo um paralelo positivo para que você possa compreender que tendo essas características você consegue cumprir o chamado de Deus na sua vida. Vamos lá, eu quero falar já da última coisa, hoje o vídeo vai ser mais curtinho. Falta de organização, é outro aspecto complicado. Um líder que não é organizado, ele se perde no processo, entendeu? Não adianta querer projetar que se não tiver organização nesse projeto, esse projeto ele está fadado ao fracasso, ele não vai à frente, ele não consegue produzir, sabe, positivamente esse projeto, ele não consegue vencer o processo, passar o processo e aprender o que é preciso. Um líder desorganizado, ele não sabe como trabalhar as pessoas, por exemplo, colocando cada uma no seu devido lugar, então automaticamente o chamado vai ficar prejudicado. E eu queria que você compreendesse que o chamado de Deus, ele tem essa parcela que provém de Deus, que provém do Espírito Santo, ela provém de Deus no efeito do chamado, quando Deus te chama, e ela tem o efeito daquilo que o Espírito Santo produz cotidiano na vida daquele que foi chamado. Mas também tem o outro lado, que é a característica natural e humana, a característica daquele que foi chamado. E uma dessas características é a organização. Então, se você não for organizado, você não vai conseguir fluir. Tudo que você colocar a mão, na verdade, vai se perder ao longo do tempo. Não sei se você já presenciou alguém que trabalha com muitas ferramentas e no trâmite do trabalho, no dia a dia do trabalho, está sempre pedindo uma ferramenta, ele não sabe aonde ele colocou a ferramenta e na hora que ele mais precisa daquela ferramenta, ele não sabe aonde ela está. E às vezes ela está presa em algum cinto, em alguma coisa assim, não é? E ele nem está vendo, não está atento àquela realidade. Por quê? Porque falta organização. Então tudo na vida, até mesmo o chamado de Deus, depende de uma ordem lógica para o desenvolvimento, sabe? Assim como a nossa vida como um todo. Então, se eu não tiver e eu não respeitar essa ordem lógica, eu me perco no tempo. Estou gravando esse vídeo para você e eu tenho que ter um croquis, eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ter uma ideia pré-estabelecida na minha mente, porque senão eu vou me atropelar naquilo que eu estou falando. E a obra de Deus tem o mesmo princípio. As pessoas costumam dizer que se você traz essa organização, você acaba engessando o Espírito Santo. E não tem como, gente. Essa expressão é uma expressão de muita arrogância humana. Você não consegue engessar ou limitar Deus, entende? Eu não consigo limitar Deus nem na minha vida, eu consigo limitar a minha vida em detrimento daquilo que Deus quer fazer, mas limitar Deus não. Então, eu preciso entender que para o desenvolvimento do chamado qual Deus tem para a minha vida, eu preciso me organizar. E se eu fui chamado, logo Deus vai me capacitar para que eu também gere algum nível de organização. E essa organização também provém de Deus
para a minha vida e para o desenvolvimento do chamado, entende? Então assim, se organize, se prepare, esteja consciente daquilo que você precisa fazer para que o chamado de Deus na sua vida se cumpra de maneira extraordinária e sobrenatural, ok? Quero te fazer um convite, que é para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, acompanhe a gente está sempre trazendo um vídeo novo, sempre trazendo uma situação nova a nível da palavra de Deus como organização e direcionamento para a sua vida. Então fique com a gente e que Deus te abençoe em nome de Jesus.